Boa tarde, gente, tudo bem? Bom, queria falar com vocês o seguinte hoje. Surgiu aí nas redes sociais já tem até um tempo, mas está tendo uma repercussão alta. É o caso do youtuber Wilker Leão. O Wilker Leão ficou conhecido há pouco tempo atrás porque ele ficou chamando o ex-presidente Bolsonaro de Tchutchuca do Centrão, lá no Palácio do Planalto. E ele grava vídeo na internet, posta no YouTube e tudo mais. E recentemente ele vem publicando vídeos de professores de história na UNB em Brasília, em que ele diz que os professores estão fazendo doutrinação de esquerda e tudo mais. Eu não estou aqui para ficar dando opinião política, ideológica sobre o assunto, não tem nada a ver, essa é a opinião dele, os professores vão resolver nesse ponto, suas ideologias ou não tem nada a ver com isso. O que eu quero falar aqui é a questão técnica do assunto. O Wilker Leão ele fica gravando os vídeos em sala e ele mostra a imagem dos professores, a voz dos professores também dá para ser escutada. E rolou o assunto se ele é permitido fazer esse tipo de coisa, gravar esse tipo de vídeo e expor os professores assim de forma tão explícita. Os vídeos ele mostra geralmente o vídeo embaixo, aparece o rosto dele e geralmente ele mostra o professor, e às vezes aparece ele rindo, fazendo uma brincadeira ali e falando que o professor está doutrinando, está fazendo doutrinação de esquerda. Bom, quando a gente trata desse assunto, a gente vem falar no assunto técnico penal, a gente trata ali geralmente dos crimes contra a honra. Claramente, nos vídeos, os professores não dão autorização para o Wilker Leão fazer aquele tipo de gravação. Bom, aí você pode perguntar, mas ele está dando aula, ele é uma figura pública, dentro da sala de aula ele está publicamente falando para as pessoas, não existe ali uma possibilidade dessa autorização? Vejamos, o professor ali, ele é um servidor público, ou seja, ele não é uma figura pública em si, como um influencer, ou como um YouTube, como um ator, um cantor e tudo mais. Ali na sala, a aula é pública para aqueles alunos que estão ali dentro. Ou seja, ele é um servidor público que está falando publicamente para aquelas pessoas que estão ali. Mas ele não é uma figura pública. Ou seja, não dá para comparar aquele professor com essas pessoas, por exemplo, no Instagram, que tem 20 milhões de seguidores, 30 milhões de seguidores. Não é porque você é um funcionário público que você é uma figura pública. Você pode ser um servidor público e ser uma figura pública, isso aconteceu aí algumas vezes, servidores públicos gravavam um vídeo. Você pode ser uma figura pública e não ser um servidor público. E geralmente é isso, a pessoa é uma figura pública e não é um servidor público. Então não é o fato de ser servidor público que lhe dá o direito de gravar a pessoa e expor publicamente a pessoa assim. Servidor público não necessariamente é uma figura pública, aliás, geralmente nem é. Servidor público, a gente pode citar vários exemplos. Por exemplo, você pode conhecer alguém que é um servidor público e quantos seguidores ele tem no Instagram? 100, 200. E não é por causa disso que ele pode ser gravado, ter um vídeo dele publicado e muitas vezes até em tom de deboche, ironia e em tom vexatório. Esse é o primeiro ponto. Então, nesse sentido, não é pelo fato dele ser servidor público, não dá o direito ao Wilker Leão chegar ali e gravar esse vídeo e expor o professor de tal maneira. Lembrando, eu não estou aqui para falar se o Wilker Leão está certo ou errado na questão ali da suposta ideologia de supostamente o professor está sendo doutrinador. Não estou falando disso, estou falando da questão técnica aqui. É possível que o Wilker Leão faça aquilo? Bom, nesse sentido de expor o professor, não vejo requisito legal para isso. O que a gente pode falar também? O professor ali, ele pode dar, na verdade, o seguinte, você pode gravar a aula do professor. Na faculdade a gente grava a aula do professor, desde que essa aula fique para a gente. Você ali gravou a aula, armazenou no seu computador para que você possa estudar depois. Se o professor ele não te deu a autorização para você publicar, é complicado você fazer esse tipo de coisa, ainda mais em tons bem críticos como ele está fazendo. Lembrando que você criticar, por exemplo, você falar, pô, não gosto da aula desse professor, acho a aula desse professor maçante, isso é um ponto, uma crítica normal. Agora, você postar em tom de vexame, aí não é possível, porque você está
violando a imagem e a honra do professor. Então, assim, eu posso gravar aula desde que eu não exponha e não cause vexame ao professor. Eu gravo aquela aula para mim, eu armazeno no meu computador e eu assisto aquela aula depois ali para eu poder estudar. Isso aí não tem problema. Agora, o que o Wilker Leão faz, eu não vejo requisito legal para aquilo ali. Eu não vejo aquilo ali uma possibilidade. Logo, creio que o Wilker Leão tá vacilando nesse sentido. Com questão a moral, no sentido de indenização, aí é uma questão civil. O professor, ele provavelmente deve entrar com uma ação na justiça civil contra o Wilker Leão, talvez ele pedindo indenização por dano moral. Mas não é esse o foco aqui. O foco aqui é o seguinte: há ali uma possibilidade de crime contra a honra. Veja, quando o Wilker Leão chega ali e chama o professor de doutrinador, você pode entender que isso aí é uma injúria? Eu não entendo que isso seja uma injúria. Não, veja o que eu vou falar. Não entendo que seja uma injúria. Que eu não entendo isso ali como um xingamento ofensivo. Não é abre aspas, esse professor é um merda. Não é isso. Isso ali, chamar de doutrinador, eu vejo isso ali, pode ser ruim para o professor, mas não é um xingamento em si. Não é o ofensivo em si, chegar ali e chamar de doutrinador. Então, eu acho que quando a gente falar ali de injúria, cabe uma discussão, mas eu não vejo como principal aspecto aí nos crimes contra a honra. Porque a ofensa vai um pouco além. É você xingar de filho disso, esse professor é um filho disso, esse professor tem que ir para tal lugar. Aí a gente pode começar a falar de crime contra a honra no sentido de injúria. A gente pode falar de calúnia, esse aí muito menos, porque o que o Wilker faz ali não é uma narração de fato considerado crime contra o professor. O crime de calúnia, você tem que narrar algo que é considerado crime. Se o Wilker Leão começasse a gravar os vídeos e começasse a falar, esse professor que é doutrinador, há pouco tempo atrás, ele estava cometendo crime disso, daquilo outro, num local aqui na universidade, aí sim a gente poderia estar falando de calúnia ali. Não é o que o Wilker está fazendo. O Wilker, ele grava o vídeo, aparece a imagem do professor, dá para ouvir a voz do professor, mas ele não está narrando fato criminoso. Lembrando, você chamar alguém de doutrinador não é crime. Não vejo nenhum aspecto penal nesse sentido. Então, não consigo considerar a ideia do crime de calúnia. Tá? Não dá para ser considerado. E o crime de difamação? Esse eu creio que seja possível. Então é o seguinte, o crime de difamação é você narrar um fato, contar uma história que viole a moral daquele professor perante a sociedade. E não necessariamente ser um crime. Quando ele grava o vídeo em tom vexatório, com piada, às vezes com uma brincadeira, e expondo o professor de todas as formas ali, do treinador, ele é um esquerdista, ele é um comunista, e coisas do tipo, ele está, de certa forma, difamando aquele professor, e a honra e a moral daquele professor está sendo violada. Porque está sendo publicado para milhões de pessoas. Lembrando que o canal do Wilker Leão é um canal grande no YouTube, tem uma quantidade razoável de seguidores. E além de tudo, ele enfrenta o problema, por exemplo, dos comentários das pessoas xingando esse professor. Esse professor é isso, tem que acontecer isso com esse professor e tudo mais. Então, não há ali uma narração de crime, mas ali o Wilker Leão narra, cria um contexto ali em que o professor sai difamado, em que viola a imagem moral e a honra do professor. E ainda mais em que diversos momentos o professor pede para o Wilker desligar a câmera, desligar o celular, e que ele não dá autorização para aquele tipo de coisa ali, para ele ser exposto daquela forma, para o vídeo ser publicado daquela forma no canal dele, e depois vir uma série de coisas que são escritas para aquele professor. Então eu entendo que ali há um crime contra a honra no sentido da difamação. Não entendo que há outros crimes ali cometidos pelo Wilker Leão. O Wilker Leão, ele diz que pode, porque o professor é servidor público, então ele pode ser gravado, como disse, ser servidor público não é ser figura pública. Então, se o professor não está autorizando, e ele está dentro de uma sala de aula, ele não está autorizando, não pode ser gravado. Então, é isso. Eu não sei se as pessoas estão por dentro desse assunto, mas tem sido comentado bastante no Twitter, tem sido comentado bastante também no YouTube. Eu acho que o professor, ele tem
requisitos ali, ele tem até provas bem firmes para, de certa forma, levar esse caso do Wilker Leão para a justiça. Tá? Legalmente falando, eu entendo que há esse crime de difamação, não tem nada a ver com a opinião política do Wilker Leão, com a opinião política do professor. Não sei se ele está sendo doutrinador realmente, não assisti às aulas completas do professor. Eu estou comentando aqui só o fato de que ele está gravando o professor e está publicando na internet sem o professor autorizar. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo e vamos para cima.